após uma bombástica e destemida entrevista que Lula deu ao The New York Times, principal jornal dos States, reverberar pelo planeta, Donald Trump, tomando conhecimento, resolveu negociar, lembrando que não é Deus. E aí, vamos entender? Porque vai ter diálogo entre Brasil e Estados Unidos agora, porque as duas nações teriam milhares de desempregados, mas enfim, eu sou o Vinícius, está gostando do conteúdo do canal? Bem-vindo, bem-vinda. Se inscreva, roda aí. Oficial, né? O Trump mudou de ideia e disse que vai negociar com o Brasil, é só o Lula ligar para ele que ele vai atender e vão se resolver. A gente está vendo imagens dessa conversa, onde a Raquel pergunta se o presidente Trump está aberto a negociar. Disse que o presidente Lula poderia ligar para Trump para marcar uma conversa. E Trump disse o seguinte: ele pode falar comigo quando quiser. Então Raquel pergunta: o senhor está aberto para discutir as tarifas? Elas são negociáveis? Trump responde mais uma vez: ele pode falar comigo quando quiser. Raquel pergunta: o que está em pauta para o Brasil? E ele diz: bem, vamos ver o que acontece. Eu amo o povo brasileiro, eu amo o povo brasileiro. Aconteceu também mais uma coisa muito importante. Hoje é o dia da volta do STF, que estava em recesso, e todo mundo esperando para saber qual seria a decisão que vai ser feita daqui para frente diante das punições do governo dos Estados Unidos. O Eduardo, que é muito ansioso, 9 horas da manhã, fez um vídeo e falou que não, eu sei o que vai acontecer. Já fiquei sabendo, eles desistiram, vão recuar, e isso vai ser anunciado daqui a pouco. É impossível acontecer diferente disso. Agora, nessa oportunidade específica, teve muita autoridade brasileira recebendo e-mail, sendo comunicado de que eles e os seus familiares não poderiam mais entrar nos Estados Unidos. É por isso que eu digo com tranquilidade: não há como Alexandre de Moraes mudar a aposta. A única possibilidade que ele tem de radicalizar resultará em indagar outros ministros do STF para o mesmo buraco que ele. E aí, povo brasileiro, eu vou pedir para vocês inteligência. Ah, que a gente... Deus, o Eduardo vai pedir inteligência. Tinha que pedir inteligência para Deus, né? Não é para o povo brasileiro, não. Seguinte, o Alexandre de Moraes não seguiu esse roteiro. Demonstrando não existir limites para a ousadia e covardia dessa organização criminosa, que será, como bem disse o ministro Gilmar Mendes, será responsabilizada. Ué, não é impossível? Será integralmente responsabilizada. Ah, o Eduardo. E na mais característica criminosa dessa verdadeira organização miliciana, ao fazerem as postagens, dizem: ainda há tempo, ainda há tempo, caso você aceite a torpe equação. Acham que estão lidando com pessoas da laia deles, acham que estão lidando também com milicianos, mas não estão. E agora, para deixar isso aqui oficializado, né, saiu o veredito. As ações prosseguirão. O rito processual do Supremo Tribunal Federal não se adiantará, não se atrasará. O rito processual do Supremo Tribunal Federal irá ignorar as sanções praticadas. Esse relator vai ignorar as sanções que foram aplicadas e continuar trabalhando como vem fazendo, tanto no plenário quanto na primeira turma, sempre de forma colegiada. Eu acho que hoje, pelo que eu estou vendo, o Alexandre de Moraes é mais popular que o Bolsonaro, cara. Isso fortaleceu muito a imagem dele. Eu não sei como ninguém reparou nesse detalhe, mas o Eduardo soltou um vídeo ontem, um vídeo bem estranho, para desabafar um pouco, chorando. E presta atenção. Eu ontem comprei esse Häagen-Dazs aqui, né? Tava comendo com minha filha. E eu tinha que separar os pedaços, né, que vem aqui no meio, que tem uma caixinha que tem um chocolate. Porque eu tinha feito a promessa de que eu não comeria chocolate enquanto o Alexandre de Moraes não fosse sancionado, né, individualmente pela lei Magnitsky. E hoje, né, hoje já dá pra... Supostamente, tá, ele estava chorando por causa do pai. Ele queria dar um abraço no pai dele. Acontece que na mesma hora saiu uma notícia dizendo que a Polícia Federal tinha materiais robustos, provas, para indiciar o sujeito. Na mesma hora. E olha só a confusão que ele estava criando na cabeça. Chegou a chamar a mulher dele por outro nome. A esposa Heloísa chamou de Adriana. Já estava bem tranquilo. Mas agradecer a Adriana, minha esposa também, que me tentou fazer essa promessa. Algumas madrugadas acordadas, né? Tá bom, Eduardo. Aí ele se explicou agora cedo. Foi a primeira coisa que ele fez no dia, antes de passar vergonha naquela entrevista, já foi se explicar. Meus amigos, eu gravei esses stories aí ontem, tem gente fazendo confusão, dá uma olhada. Mas agradecer
agradecer a Adriana, minha esposa. Tá bom, Guilherme, a gente viu isso aí. Eu não confundi o nome de ninguém. Na verdade, eu falei Adriana, vírgula, minha esposa, Heloísa. Então, a Adriana é a Adriana Santana. Não foi isso. E ele sabe. Ela convidou a Heloísa para fazer um jejum com propósito espiritual. Eu acabei fazendo junto. Acordamos algumas vezes de madrugada também para fazer orações, porque a gente sabe que essa guerra ela também é espiritual. Aham, é verdade. Ele tá seguindo a religião, por isso ele tá pedindo para os Estados Unidos taxar o Brasil. Justo quando o país sai do mapa da fome. E hoje meu filho estava com mais de 42 graus. Meu Deus, 42 eu acho que tem que levar a criança no hospital, cara. Que é isso? Agora, eu pelo menos, eu não ouvi a Adriana, vírgula. E depois ele até cancelou uma entrevista que estava marcada há uma semana pelo Metrópolis. Fizeram um post de divulgação, que isso ia acontecer, que era uma entrevista diferente. Agora, com tudo isso, ele achou melhor esquecer essa história. Agora, fala se isso aqui não é humilhante. Fala se isso não é um papelão, um vexame, cara. Ele apostou alto demais. Quando você aposta alto demais, você corre o risco de se queimar muito depois. E é isso que está acontecendo. Olha. Não vão encontrar diálogo, então? Com certeza não, e eu trabalho para que eles não encontrem diálogo. Eu estou trabalhando para impedir qualquer diálogo, não vai ter reversão das tarifas. O Brasil vai tomar 50%, e ele até falou na época da tornozeleira que por causa daquilo o Brasil vai ficar com 100% de tarifas. E agora que a montanha vai um mar, essa é a melhor expressão das tarifas do Trump, é a mais precisa, ele já mudou de ideia. Ele está falando que não, ele quer uma estátua em Brasília, porque foi um herói. Ele foi um herói que negociou as 700 exceções, a lista de exceções nas tarifas do Trump. Tem que se decidir, né, cara? Pena que a Globo estava ao vivo, tem um correspondente na capital dos Estados Unidos e descobriu isso aqui. Agora, do ministro Mauro Vieira, informação que eu trago nesse momento aqui no Globo News Mais é que o chanceler do Brasil saiu de Nova York. A gente tinha noticiado que ele estava em Nova York, aguardava um contato. Ele foi a Washington DC, capital dos Estados Unidos, e se reuniu com o secretário de Estado Marco Rubio. Nessa conversa, eu apurei que o chanceler dialogou e reafirmou a posição do Brasil de não negociar qualquer outra coisa que não fossem tarifas, comércio. O Eduardo falou que ele negociou, que estava impedindo qualquer diálogo. Aliás, o encontro do governo dos Estados Unidos com o chanceler brasileiro pegou todo mundo de surpresa. Ninguém estava esperando por aquilo e aconteceu. E foi essa negociação que fez a diferença. Pessoal, vamos espalhar esse vídeo, porque o Eduardo está falando agora que ele negociou tarifas mais baixas para o Brasil. Não tem como um cara desse chegar a mais pessoas que a gente e continuar contando essa história que, pelo amor de Deus, não dá para acreditar. Um clique no like e o YouTube divulga o vídeo. Quando você curte, o YouTube é obrigado a divulgar. Eu só tô lembrando porque também é normal esquecer, tá, pessoal? Faz muita diferença. É por isso que eu faço questão de lembrar. O maior jornal dos Estados Unidos, o New York Times, mais importante, publicou o seguinte: ninguém está enfrentando, ninguém está desafiando o Trump como o presidente do Brasil. E ainda colocou uma outra publicação do Lula dizendo que em nenhum momento vai negociar com os Estados Unidos como se fosse um país pequeno tentando negociar com um país grande. Eu acho que isso quer ser patriota de verdade. Se lembra do Eduardo também tentando puxar saco do Gilmar, achando que ia influenciar na decisão do ministro e tirando o nome dele da lista de punidos pela Lei Magnitsky. Bom, acho que não ajudou muita coisa na verdade. Olha só o que ele falou na volta do STF. Afinal, não é segredo para ninguém que os ataques à nossa soberania foram estimulados por radicais, inconformados com a derrota do seu grupo político nas últimas eleições presidenciais. Entre eles, um deputado que, na linha de frente do entreguismo, fugiu do país para covardemente difundir aleivosias contra o Supremo Tribunal Federal, um verdadeiro ato de lesa pátria. Chamou de traidor da pátria, fujão e covarde. Eduardo, não adianta puxar saco, cara. Quando o juiz ele tem que tomar uma decisão e aplicar a lei, ele vai de acordo com o que está na lei, não ajudando quem é mais puxar saco. Não funciona assim. E agora, do nada, o Bolsonaro voltou a ter problema de saúde. Disse que talvez vai ter que voltar para o hospital. E é o que está preocupando os aliados dele. Cara, nunca compare, tá? De um lado, sancionado pela maior potência do planeta. Do outro lado, um cara que foi proibido de sair de casa depois das 7 horas da noite. Gente, Bolsonaro e Trump são comparsa em
golpismo e mau-caratismo. Deixe o seu comentário gentil